Boa noite. Vamos então começar. Bem-vindos ao Instituto de Tradução e Interpretação da Universidade de Heidelberg. Eu imagino que a maioria aqui tenha acompanhado as notícias sobre o aumento assustador das queimadas na Amazônia. Por isso é uma honra receber hoje o professor Antônio Andrioli, que acaba de ganhar o Prêmio Bávaro de Proteção Ambiental e que vai nos explicar, entre outras coisas, o que o agronegócio tem a ver com as queimadas, o desmatamento e as consequências para os povos indígenas. Antônio Andrioli, técnico em agropecuária, formou-se em filosofia e educação no sul do Brasil. Ele fez doutorado em Ciências Econômicas Sociais na Universidade de Osnabrück, aqui na Alemanha, e pós-doutorado em Sociologia em Linz, na Áustria. Ele foi vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul e hoje é membro de vários grupos de pesquisa sobre agrobiodiversidade e agricultura sustentável. Antônio, bem-vindo. A moderação será feita pelo advogado Felipe Blay Folli, da Organização de Defesa do Direito à Alimentação, FIAM Internacional. Bem-vindo, Felipe. Este evento foi organizado pelo Deutsch-Brasilianischer Verein Entre Águas. Quem quiser conhecer a nossa nova associação pode vir conversar com a gente depois desse encontro. Este evento contou com o apoio do Arbeitskreis Solidarität mit Brasilianischen Gewerkschaften im DGB Rhein-Neckar, com o apoio da FIAM Internacional e do Instituto de Tradução e Interpretação da Universidade de Heidelberg. Eu agradeço a todos que ajudaram e estão ajudando neste evento, especialmente a você, Antônio Andrioli. Para lembrar, quem quiser ouvir em alemão é o 1, em português clicar no 10. Este evento está sendo também transmitido pelo Facebook. Você tem a palavra então, Antônio. Bem. Boa noite a todas e todos. Agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui nesse espaço clássico de construção do conhecimento. Tenho muitas boas recordações de tantos colegas que se formaram aqui nesse instituto e estiveram nos acompanhando nos trabalhos de solidariedade com o Brasil. Agradecer a Ângela, ao Fritz, a todos vocês, Felipe, a Silvia, que tão generosamente convidaram para poder estar aqui hoje e poder falar pela primeira vez em português, depois de tantas falas em alemão, mas eu deixei a apresentação PowerPoint em alemão, então provavelmente vai ter uma diferença aqui de leitura da minha parte também. E começar dizendo para vocês que quando a gente fala do Brasil, a primeira coisa que sempre é importante dizer é que o Brasil é enorme, né? Então a gente começa falando que dentro do Brasil a Alemanha caberia 25 vezes. Só o estado da onde eu venho, que é Rio Grande do Sul, é do tamanho da Alemanha sem a Baviera. E quando a gente fala sobre a Amazônia, a gente precisa imaginar um continente. Então é muito grande a extensão de terra, mas mais importante ainda a progressão das monoculturas. Eu tenho aqui o mapa da soja, por exemplo, que começou no sul do Brasil e agora está sendo produzido já na Amazônia. Isso é uma realidade muito triste desse país que há mais de 500 anos vem exportando produtos de origem primária, o que nós chamamos de agroexportações. A produção de soja, ela tem rendido ao Brasil 25 bilhões de dólares por ano e muitos governos a utilizam esse superávit primário como sendo importante também para a governabilidade. A soja é o principal produto de exportação do país. Nós temos só com soja 35 milhões de hectares, o que é o tamanho da Alemanha. Nós também poderíamos falar da cana-de-açúcar, do eucalipto. Se juntarmos eucalipto, cana-de-açúcar e soja,
nós teremos o tamanho de uma Alemanha e meia. Ou se pegarmos só a produção de cana-de-açúcar, é o tamanho de Baden-Württemberg e Baviera. Então, é um tamanho, assim, em termos de proporção que essas monoculturas assumem, e é importante imaginar já o impacto, que é uma planta só em milhares, em centenas de milhares de hectares, às vezes, só uma planta. Então, o impacto só disso já, a biodiversidade é enorme. Mas um outro fator importantíssimo é nós considerarmos que nesse país nós temos uma das maiores concentrações de terra. Então, além de ele ser enorme, a terra continua muito concentrada. E essa concentração ainda vem aumentando nos últimos anos. O Brasil não é o maior concentrador de terras. Existem outros países que estão à frente do Brasil, por exemplo, o Paraguai. Mas a proporção de proprietários vem aumentando no Brasil em relação ao uso da terra que antes se considerava não sendo produtiva. Então, quando a gente fala de latifúndio é um conceito importante que se refere àquela área que não é considerada produtiva. Se utiliza o conceito de extensivo também para isso. Eu sei que o grande problema da agricultura na Europa é que ela é muito intensiva. E no Brasil nós temos ainda áreas extensivas. E essas áreas extensivas estão previstas para serem distribuídas em forma de reforma agrária, conforme a legislação federal de 1988. A reforma agrária, infelizmente, não avança nesse país. Há muitos governos. É possível dizer que nenhum hectare de terra no Brasil foi destinado à reforma agrária sem que antes tivesse uma ocupação dessa terra. Então, as ocupações de terra no Brasil, elas são uma forma legal de se pressionar os governos para que os governos possam cumprir o que está previsto em lei. É claro que, às vezes, a imagem das ocupações é distorcida. Então, se tenta dizer que os ocupantes das terras seriam invasores. Ou mais grave ainda, aqueles que estão lá há muitos séculos, como povos, eles seriam invasores por estarem lá. Então essa outra situação bem mais complicada, que é a situação dos povos indígenas, e essa afeta especialmente a Amazônia. Do ponto de vista da extensão desse território, nós temos 600 milhões de hectares, dos quais 250 são considerados como sendo pertencente de alguma forma ao Estado, mas que não é cultivada. Então nós temos em grande medida aqui as reservas naturais, as reservas de povos indígenas, aquilo que às vezes se considera como sendo desocupado. Só que isso aqui é terra do Estado e que aí é um outro conceito, eu não sei como é que vão traduzir isso, é o conceito de grilagem. A grilagem se origina do inseto grilo, que tem sido atribuído ao grilo, né, a expressão grilagem, porque se utilizava os grilos em gavetas para que os documentos fossem envelhecidos e eles parecessem velhos e muitas vezes foram aceitos como sendo válidos. Então a grilagem de terra significa a apropriação ilegal de terras do Estado. Então essas terras do Estado, de 250 milhões, elas vêm sendo crescentemente griladas. Grave também que muitas vezes as próprias autoridades que deveriam controlar a grilagem estão envolvidas nisso. Isso atravessa o setor judiciário, isso atravessa os governos. Então, seguidamente, aqueles escândalos assim, né, que aparecem na imprensa em que um grande latifundiário ele é condenado por grilagem de terras. E às vezes as relações desses grileiros, é assim que nós chamamos daí, também são muito próximas aos aparatos da justiça do próprio Estado, que deveriam coibir ou deveriam impedir isso. O outro dado, então, que é importante que se diga nesse país, nós temos 350 milhões de hectares de propriedade privada. E esses 350 milhões de hectares de propriedade privada traduzem, assim, para o mundo a dimensão do latifúndio brasileiro. Quando a gente olha, por exemplo, o quanto significa isso, latifúndio seria aquela área não considerada produtiva, e
Esses 80 milhões aqui, que a gente se refere, seriam aqueles que deveriam ser destinados à reforma agrária. E poderíamos resolver completamente o nosso problema da reforma agrária se essas terras fossem, de fato, conforme prevê a legislação, destinadas à reforma agrária. Infelizmente, desses 80 milhões, está sendo previsto que só em soja se aumente uma área de 50 milhões. Então, para além dos 35 milhões que nós já temos, nós teríamos um acréscimo aqui de mais 50 milhões. E esses 50 milhões ocupariam o espaço daqueles que estão esperando essas terras para a reforma agrária. É claro que não é só dessas áreas que falamos quando nós falamos em grilagem. Eu já falava que antes a grilagem ocorre muitas vezes em terras do próprio Estado. E não só nas áreas consideradas improdutivas. Porque é difícil dizer que uma área é ociosa, porque lá também vivem insetos, vivem espécies, para vocês terem uma ideia, né? Só no Cerrado, que é considerado uma região seca no Brasil, nós temos 12 mil espécies de seres vivos. E tanto o Cerrado, que poucas vezes se fala mais da Amazônia, tanto o Cerrado quanto a Amazônia estão sendo ameaçados pela expansão das monoculturas no país. E aí nós vamos chegar ao tema Mercosul depois, que tem a ver com exportação de carne, tem a ver com exportação de etanol, tem a ver com exportações das monoculturas, especialmente a soja. E essa tem sido a nossa grande contradição, né? 62,4% da área é considerada improdutiva, e esse tem sido o dado que muitas vezes os nossos ministros da Agricultura utilizam para dizer que o Brasil seria um exemplo de agricultura sustentável para o mundo, porque estaria ocupando apenas 10% da área com a agricultura. Não está prevista aqui a criação extensiva de gado, onde historicamente o latifúndio tem se utilizado dessa informação para dizer que a sua área é produtiva. E é importante dizer que do outro lado, né, nós temos aqui os grandes proprietários, né? 1% dos proprietários no Brasil possuem 46% da área de terra registrada. E vocês podem inverter esse número aqui, nós temos 47% dos pequenos agricultores, se nós utilizamos aqueles que têm menos de 10 hectares. Embora no Brasil a gente utilize 50 hectares como medida para ser agricultura familiar, dependendo das regiões, né? Se utilizarmos o dado de 10 hectares, que para a Alemanha fica mais assim, próximo às dimensões que a gente fala aqui, nós teríamos o dado inverso, né? 47% dos pequenos agricultores dispõem de 2%. E esses são os que mais produzem alimentos. São responsáveis por 70% da produção de alimentos do Brasil. Enquanto os grandes proprietários, além de terem muita terra ociosa, produzem basicamente monoculturas. Mas o argumento que a gente vê na imprensa é que eles estariam alimentando o mundo. Com soja, com etanol, com biodiesel, com cana, com os grandes produtos de exportação, que o Brasil já é famoso desde a chegada dos espanhóis e portugueses. Sempre digo dos dois, né? Porque na região onde eu nasci estavam espanhóis e depois houve o Tratado de Madrid, não foi tudo só Portugal. Teve uma parte também dos holandeses, né? Lá no Nordeste, então, onde houve a colonização do Brasil. Essa comparação também é bem interessante, né? Eu já falava que até 50 hectares se considera no Brasil pequenos agricultores, então eles seriam 4 milhões. 4 milhões de agricultores, aí vocês precisam imaginar 4 milhões de famílias, possuem a mesma área que 2 mil que tem mais de 10 mil. Então é a mesma área na comparação. E esses dados aqui são do Censo Agropecuário 2006. Que é o último que nós tivemos. Então, vocês veem que esses dados já estão atrasados. Eu poderia trazer aqui dados onde essa concentração de terra aumentou mais ainda. Mas eu não utilizo porque não são dados oficiais. Só posso usar os dados oficiais de 2006. Que é o último censo agropecuário que tivemos. E mais uma dificuldade. Agora o censo agropecuário do IBGE passou a excluir várias variantes que permitiam medir essas proporções e suas contradições. Então, alguns dados nós nem teríamos mais no próximo censo agropecuário. E esse é o dado que
Choca, né? 4.000 grandes proprietários no Brasil possuem 85 milhões de hectares. Eu não sei se a gente consegue imaginar o quanto é 85 milhões de hectares. Eu antes fazia o comparativo com a Alemanha, 35 milhões de hectares. Então 70 milhões de hectares seriam 2 Alemanhas. 4 proprietários possuem mais do que 2 Alemanhas. 4.000 proprietários, 4.236 proprietários de terra possuem mais do que 2 Alemanhas. E, por outro lado, nós temos 4.800.000 pessoas consideradas sem terra. E quando a gente fala de família sem terra, a gente utiliza o dado de 5 pessoas. Então, vocês imaginem aqui 4.800.000 vezes 5, para vocês chegarem ao número de pessoas que estão sendo consideradas sem terra no país. E esses dados têm aumentado, né? Então, na região da onde eu venho, que nós temos uma experiência bonita de construção de uma universidade, num assentamento de reforma agrária, é a única experiência do país, onde nós temos uma universidade federal, num assentamento de reforma agrária. Lá nós temos 4.000 famílias acampadas. É a região de maior conflito de terra do país. É no Paraná. Quando a gente começa a falar desses dados, é que a gente se dá em conta, por exemplo, desses dados aqui também que são decisivos para a gente imaginar por que ainda nós estaríamos apostando numa expansão do cultivo de soja. Então o Brasil, como vocês veem nos dados aqui, tem muita disponibilidade de solos e água. Esse dado da água é novo. Não sei se vocês já ouviram essa conta, mas eu calculei aqui para se chegar a 68 milhões de toneladas que são exportadas anualmente. Não, são necessários. É necessária água que poderia abastecer 2 bilhões de pessoas. Então, para se produzir 68 milhões de toneladas que o Brasil exporta, das 118, nós teríamos água para 2 bilhões de pessoas. Então, vocês imaginam que é muito mais barato a China, por exemplo, importar a soja do Brasil do que cultivar na China. E a China é o maior importador, vocês veem aí, com 80 milhões de toneladas. Só a Alemanha importa uma área do tamanho de um estado aqui, que é Mecklenburg-Vorpommern, em área de terra de outro lugar do mundo, para poder abastecer aqui toda a criação intensiva de animais, com essa planta que é considerada a que tem mais proteína entre todas as plantas. A soja chega a 55% de proteína, e não existe lugar no mundo em que a soja seja mais barata. São 250 euros por tonelada de soja. E aí a razão pela qual a expansão de soja no Brasil ainda continua. Porque há uma demanda. E aí a produção de carne tem tudo a ver com isso. Então quando a gente consome carne, a gente sabe que isso tem a ver com a soja. Quando a gente consome leite, isso tem a ver com a soja. Quando a gente consome ovos, isso tem a ver com a soja. E interessante, a soja do Brasil é praticamente toda transgênica. 95%. Mas na União Europeia foi regulamentado que os produtos de origem animal, os animais que comem transgênicos, nós não temos o rótulo na carne, nem no leite e nem nos ovos. Então, para as pessoas poderem consumir de forma consciente, elas não compram a soja. A soja que elas compram é a soja livre de transgênicos. Basicamente isso. Mas a soja que entra na ração animal é a soja que não recebe rotulagem. Então ela entra aqui e todos nós sabemos que na Alemanha nós estamos tendo sim transgênicos na ração animal. O único país da Europa que não importa soja transgênica, ou que é 100% livre de transgênicos, é a Suíça. Um outro dado, claro, isso aqui é importante, a produtividade da soja nos últimos anos tem diminuído, isso é um dado novo em relação aos anos anteriores. Aliás, diminuído na proporção do que vinha sendo. Então vejam só, de 1987 a 2002, nós tínhamos aqui 15 anos antes
da transgenia ser aprovada no Brasil, nós tínhamos um aumento de produtividade de 2,8%. Agora nós temos um aumento de produtividade de 1,1%. Os dados são até 2017, que é até onde nós temos os dados oficiais, mais uma vez. Mas é importante a gente dizer, né? Esse dado último aqui, 3.400 quilos por hectare, que é a média da produtividade do Brasil, essa soja dá para produzir na Alemanha, com a mesma produtividade. Só que não vai ter esse custo. Então o custo da soja brasileira ele é tão baixo porque nós temos tanta disponibilidade de terra, porque se considera que ela é gratuita a terra, e nós temos os custos ambientais. Um dos maiores custos ambientais que nós temos é esse aqui. Eu chamo de violência silenciosa. E essa conceituação é da Larissa Bombardi, que é pesquisadora da USP, e ela produziu famoso Atlas dos agrotóxicos na relação com a Europa. Ela usa o conceito de violência silenciosa porque esses dados geralmente não aparecem na nossa discussão, mas eles são gravíssimos. O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos. É 1 bilhão de quilos por hectare, por ano, desculpa. 1 bilhão de quilos por ano, isso significa 7 quilos por hectare. Eu não utilizo aqui a relação de quanto por pessoa a gente utiliza, porque é um dado que eu acho que do ponto de vista científico é muito complicado, porque a gente não tem essa distribuição por pessoas. Mas se a gente distribuísse por pessoa, nós teríamos no Brasil 7 litros por pessoa. Isso é mais do que vinho, por exemplo. O consumo anual médio por pessoa. Mas é um dado muito ruim para se trabalhar, porque não são todas as pessoas, a gente fala em média, né? Inclusive esse dado aqui, quando a gente fala em quilos por hectare, também varia muito. Por exemplo, se nós utilizássemos hortaliças, nós chegaríamos até 60 quilos por hectare. Na média fica em 7. E se nós distribuíssemos por estado, também muda, não fica em 7 no Mato Grosso. No Mato Grosso, que é o campeão do uso de agrotóxicos no Brasil, nós chegaríamos a 18 quilos por hectare. Então, essa distribuição ela sempre é complicada. Mas é importante dizermos aqui que nos últimos 5 anos, nós tivemos um aumento de 25% do uso de agrotóxicos. Isso está principalmente relacionado à cana-de-açúcar e à soja, que são os campeões do Brasil no uso de agrotóxico. Isso se refere a uma quantidade de 23 mil toneladas por ano. Isso é gravíssimo, porque a gente pode aqui registrar o que oficialmente o Ministério da Agricultura, o IBAMA e outras organizações têm mostrado em relação à quantidade. E existe um dado dramático no Brasil, que de cada 50 casos de intoxicação, só um é registrado. Nós chamamos isso de subnotificação. É quando o médico registra apenas de cada 50, um caso, né? Os médicos geralmente consideram o diagnóstico diferente. Então, quando nós considerarmos 1 para 50, nós ficaríamos em um número bem menor. Mas se nós considerarmos os 50, nós chegaríamos a possivelmente 2 milhões de pessoas contaminadas por agrotóxicos num ano. Dos quais, também é importante dizer, 514 bebês. A idade de até 12 meses. Bom, esses dados aqui, eles são enormes, né? No ano 2019, encerramos o ano com o seguinte relatório. O glifosato tem sido campeão com 35,5% de uso do agrotóxico no Brasil. É um herbicida que se usa na soja, mas também no milho. É um herbicida geral, a gente chama de secante total. O segundo herbicida mais vendido, e também entre os agrotóxicos mais vendidos, é o 2,4-D, que é um dos ingredientes ativos do assim chamado agente laranja. Em combinação com 2,4,5-T, se produz o agente laranja. Ele não é o agente laranja, precisa combinar com outro produto para ser o agente laranja. Mesmo assim, ele é um dos produtos mais temidos hoje na agricultura brasileira, porque ele se espraia, para usar uma linguagem do sul do Brasil, ele se espraia, se distribui muito longe. Chega até 15 quilômetros a molécula do 2,4-D.
Sabem que é uma grande polêmica agora com a produção de vinho no sul do Brasil, porque as videiras são prejudicadas com o 2,4-D. O mancozeb, a cefato, paraquat, esses dois aí, últimos aí, são proibidos na Europa. Então também é importante dizer isso. Mais importante, quem sabe, esses índices aqui. Enquanto na Europa nós temos índices permitidos na água relativamente baixos, no Brasil nós aumentamos muito esses resíduos, chegando ao glifosato, por exemplo, em 5.000 vezes. Então é 0,1 miligrama por litro de água, o que se assume como máximo na Europa. No Brasil nós temos 500 miligramas por litro, que é aceito. Então isso serve também muitas vezes para acalmar a população. A gente diz assim, está abaixo do limite. Mas o limite ele vem sendo aumentado. Também na Europa se aumentou. Por exemplo, quando a gente considera a quantidade permitida em grãos, nós chegamos a 20 miligramas de glifosato na Europa, enquanto no Brasil é 10 miligramas. E esses 10 miligramas foram permitidos em 2004, quando se aprovou a soja transgênica, com a promessa de diminuir o uso de agrotóxicos. Aí era 0,1 miligrama também. Então de 0,1 para 10, né? E para 20 miligramas, nós temos aí uma proporção de 100 vezes, né, que foi aumentada. E esse aqui é o gráfico dos governos nos últimos anos. Esse dado aqui está desatualizado já. Dia 11 de janeiro, no Brasil, nós temos o Dia Nacional do Controle da Poluição por Agrotóxicos. E aí, até lá, a gente sabia que havia 467 novos agrotóxicos sendo liberados. Agora nós já estamos com 502. Eu teria que atualizar essa tabela aqui já. Mas só para vocês verem o aumento que foi nos últimos anos. Aí tem muito resíduo, né? Muitos problemas técnicos que surgem, mas eu vou chegar agora ao tema do Mercosul, que é um dos acordos muito parecidos com o que a Europa também faz com o Canadá ou faz com os Estados Unidos, porque eles são acordos bilaterais, não são mais multilaterais. Desde a rodada de Doha, em 2015, não se tem mais acordos multilaterais, se prioriza acordos bilaterais entre dois blocos. E são dois blocos muito desiguais. Um deles é industrializado e o outro é dependente de exportações agrárias na sua maior economia. É claro que países como Argentina e Brasil têm mais industrialização do que, por exemplo, Paraguai. Mas também no Brasil a gente imagina que a grande exportação de automóveis ou de peças de automóveis que estão previstas nesse acordo, elas podem desindustrializar o Brasil, porque o Brasil não consegue concorrer com esses preços. E é possível também imaginar que os carros e as peças dos carros que não se quer mais aqui possam ser comercializados no Brasil. Quem sabe aí nós temos uma grande razão pelas quais se faz esse tipo de acordo, assim como também produtos químicos, né? Inclusive agrotóxicos, medicamentos. E provavelmente, né? Estou dizendo provavelmente porque essa ratificação ainda não aconteceu. Se ela vier a acontecer, pode ser que muitos dos produtos que são proibidos na Europa, como agrotóxicos, venham a ser comercializados no Brasil. Hoje nós temos 23 agrotóxicos sendo comercializados no Brasil que são proibidos aqui. Entre os 10 mais comercializados, já mostrei 3 deles antes aqui, que são proibidos aqui na Europa. Então é possível também, a gente chama isso lá no sul de despachar, né? De mandar daqui para lá aquilo que não se quer mais aqui. O que é um problema, porque se aqui nós já temos uma avaliação do quanto eles causam problemas, por que no Brasil nós deveríamos receber esses produtos? E que se considera ser uma grande vantagem. Então os governos têm visto aí vantagens. Eu digo que não são bem os governos que veem vantagem nisso. Quem vê vantagem nisso são as grandes empresas que vão produzir automóveis, que vão produzir medicamentos, pesticidas. Mas do outro lado também existem os grandes proprietários de terra do Brasil que imaginam agora poder exportar carne, embora seja bem pouco o que está sendo previsto, né? Não é tanto assim de carne que está sendo previsto para se exportar na Europa. Mas como a Europa é autossuficiente na produção de carne, pode ser que tenha um impacto também aqui sobre o preço da carne. Porque se está já
saturado ou estabilizado, qualquer importação a mais influencia os preços. Mas mais importante, quem sabe, seja a exportação de etanol, que é uma situação nova para muitos, né, que ainda imaginam que o etanol seja uma forma de produzir combustível de forma sustentável. Importante dizer que é da cana-de-açúcar, que é queimada, que tem trabalho escravo. Eu digo queimada porque também emite, né, gás carbônico, e ela está avançando muito sobre a Amazônia. Então nós temos agora já a possibilidade de plantar, mais uma vez, né? Isso já foi alterado. Estava proibido plantar cana-de-açúcar em região amazônica e agora está sendo permitido novamente. Provavelmente já com essa expectativa de exportação. O programa de etanol do Brasil, desde 1985, bem famoso no Brasil, se utiliza já há muitos anos. Os carros motor flex, que podem combinar tanto o uso de gasolina quanto o álcool. Então, a Europa está prevendo a importação enorme de etanol. Eu não tenho todos os dados aqui, porque em alguns a gente não teve acesso. Vocês sabem que esses acordos eles não são públicos. Então são mais de 1.500 páginas que ainda precisam ser traduzidas para todos os povos, para todos os países, né, que precisam ratificar. Então aqui nós temos uma pequena demonstração disso, né? Então significa eliminar as taxas alfandegárias dos automóveis em 35%, das bebidas de 35%, que essa é uma vantagem aqui para o Brasil, poder receber bebida alcoólica da Europa, né? Tem gente que está dizendo isso, né? Por exemplo, eu vi o embaixador do Brasil em Bruxelas dizendo que há uma grande vantagem agora do Brasil poder ter importação de vinhos da Europa, né? Os melhores vinhos do mundo, segundo ele. Mas o Brasil também produz vinhos, né? A Argentina também produz vinhos. O que significa esse vinho, né, sendo exportado para o Brasil? A mesma coisa a gente poderia falar o que significa leite em forma de leite em pó sendo exportada para o Brasil. Primeiro, se produz tanto leite aqui porque existe a soja. Senão não seria possível produzir tanto leite. Se produz demais leite. Aí o leite sobra e se produz disso o leite em pó. Para poder converter ele de novo, né, numa forma que se possa utilizar ele, precisa adicionar gordura. Então vem de novo o óleo de palma, que também tem consequências terríveis em outras partes do mundo. E quando esse leite em pó chega no Brasil, ele pode destruir a produção da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, que são 60% da produção de leite do Brasil é dos pequenos agricultores. Então vocês vejam o impacto que isso pode ter. Não vou me referir aqui aos chocolates, né? Acho que não é tão significativo o impacto, mas na grande imprensa, por exemplo, se trabalha que o acordo da União Europeia com o Mercosul significa trocar carro contra carne de gado, né? Ou em alemão, como se diz, Auto gegen Kuh, né? Então é mais ou menos esse o grande impacto, né? Porque são as duas grandes mercadorias assim que se imagina, embora não seja só isso e não seja tanto assim. Por exemplo, a carne não é tanto assim. Mas quando a gente imagina o protesto dos irlandeses em função dessa importação de carne, a gente vê a grande resistência aqui, quase generalizada, dos agricultores na Alemanha, inclusive da Associação Geral, né, o Bauernverband, que passa a ser crítico à importação. Mas são 350 produtos, também é importante dizer isso, que estão sendo protegidos de biopirataria ou de proteção da marca, enfim. E temos uma esperança aqui, uma expectativa de 4 bilhões de euros que poderiam ser economizados em gastos, né? E que poderiam baixar, inclusive, esses produtos. Aqui, mais no detalhe, mas tem vários produtos aí que eu já não consegui verificar exatamente quanto que seria. Da exportação, vocês imaginam o que significaria 710% a mais de queijo sendo exportado da União Europeia para o Brasil ou para a Argentina, para o Uruguai, uma grande bacia leiteira, Uruguai. O que significa 1.200% a mais de leite em pó sendo exportado daqui para lá. E por outro lado aqui o etanol, mais importante o etanol inclusive do que carne de gado ou carne de frango, que muitas vezes está nas manchetes assim, né? Então, o acordo do Mercosul com a União Europeia
no meu entendimento, ele passa a aprofundar aquilo que nós já chamamos de mercado ou concorrência internacional, e com isso também aumenta a desigualdade entre esses dois continentes, que já são bem desiguais, né? Então, por exemplo, para cada quilo de farelo de soja, né, cada euro que se gasta em importação de farelo de soja do Brasil ou da Argentina, se exporta 2 euros para lá. Então é mais ou menos essa relação que já acontece hoje, que já é desigual. E vai ser muito mais desigual com essa diminuição das taxas alfandegárias. A grande pergunta que nós nos fazemos aqui na Europa, certamente, é: nós precisamos de mais carne? Se perguntar para os argentinos e para os brasileiros, pode ser que eles digam que sim, né? Parece que ainda não é o suficiente, né? Embora a Argentina, por exemplo, já esteja importando carne, que é uma novidade para esse país, né? E o Brasil esteja importando feijão. Então são realidades assim. Nós não comemos a soja, mas nós importamos feijão. A Argentina diminui a produção de carne e exporta soja também. Então, são essas as situações que eu considero assim ser um dos grandes momentos, inclusive mundiais, em que agora está se dizendo que tem que consumir menos carne. Quem sabe até consumir mais soja, né? Desde que ela não seja toda com resíduos de agrotóxicos e transgênicos, né? Então é possível também consumir mais soja, mas eu não estou aqui defendendo isso, né? Simplesmente, mas menos produtos de origem animal, que é uma questão básica também em relação à mudança climática e à diminuição da biodiversidade. A soja vem sendo cultivada na Amazônia no momento em que a Amazônia já está sendo completamente devastada, né? Nós estamos aí acompanhando essa situação, não só no Brasil, mas também na Austrália, em outros lugares, das queimadas, que são, na minha avaliação, produto humano, né? Não é simplesmente um acidente, é um problema climático, mas isso gera um problema climático. Também dizer que não são as ONGs ou o Leonardo DiCaprio que esteja produzindo isso, né? Acho que é importante dizer, porque no Brasil isso apareceu em algum momento. E quando a gente fala, por outro lado, da importação de soja, né? A gente também fala da importação de gado. Então, hoje, inclusive, importação de gado vivo. A China, por exemplo, tem importado por navio o gado vivo. E é um grande problema também a forma como se transporta o gado. Então, todo o problema da crueldade com os animais também envolvida nesse momento. Mas eu queria dizer para vocês aqui que é pouco que está previsto no Acordo do Mercosul, que é o grande foco que às vezes se coloca nisso, né? A questão da carne. 99 mil toneladas, isso significa 1,2%, né, da carne da Europa. Então não é tão significativo assim. E 15% da produção de carne, aliás, da importação de carne da União Europeia já é do Brasil. E isso tende então a aumentar. A soja lá na Amazônia hoje já é possível plantar porque nós desenvolvemos variedades. Mas elas não duram muito tempo, né? Pode dizer que não é possível produzir muito mais do que 5 anos em terras da Amazônia. Depois se vai mais adiante, então queima mais. Então a indústria madeireira, é toda a questão do minério que está por trás disso também. E claro que antes da produção de soja vem a criação de gado, vem a produção de cana-de-açúcar. E quando não se produz mais nem soja, então é uma terra que passa a ser considerada novamente ociosa, como nós já temos esses dados que eu mostrei no início. Será que nós precisamos de mais monoculturas, né? Então isso aqui é uma questão interessantíssima. Nas regiões onde nós tivemos o maior desmatamento, é onde nós também temos o maior uso de agrotóxicos. Então os dados culminam. Então são duas ações ao mesmo tempo. É a destruição ambiental do desmatamento, mas também do aumento do uso de agrotóxicos logo na sequência, o que significa também um grande risco para as populações locais. Aqui eu já falava desses dados antes, eu acho que não preciso falar mais, mas é interessante a gente dizer que a produção de arroz, de mandioca, de trigo e de feijão tem diminuído em função da grande produção das monoculturas, como soja, cana-de-açúcar e eucalipto. E no Brasil, às vezes, se considera que eucalipto é reflorestamento, né? Que é outro problema. Ou pinos, então, né? Que não é floresta, né? É monocultura também. Então não dá para considerar isso como um efeito positivo ao meio ambiente quando se planta simplesmente uma planta como pinos ou então
eucalipto. A Amazônia é considerada assim o grande pulmão do mundo, né? Se nós olharmos 20% do oxigênio sendo produzido numa região que está em grande parte no Brasil e que tem recebido apoio da União Europeia, inclusive para que se possa manter essa área. E há um apelo social todo para que a gente não aumente o desmatamento. Os dados do desmatamento no Brasil haviam sido reduzidos até 2017. Nós tínhamos um dado interessante até ali, depois começou a subir muito. E nos últimos anos, no último ano, né, nós temos esse dado aqui, de 90% mais desmatamento em relação ao ano anterior. Então esse aqui é o primeiro ano do novo governo. E você sabe o que aconteceu com o pesquisador que divulgou esses dados, que é o Ricardo Galvão, que foi demitido por ter produzido essa informação que passou para o mundo, né? Que é o grande desmatamento que a Amazônia vem sofrendo no último ano. E aí ele também, ao mesmo tempo, já dizia que nós, de nenhuma forma, podemos suportar 40%. Nós estamos com quase 20%, chegando a 20%, e provavelmente chegaremos a 25%. De 25% a 40% de destruição significa um impacto também já sobre o próprio Brasil, especialmente a questão das chuvas. Então nós teremos um impacto diretamente para a própria agricultura, né, no Brasil, se nós considerarmos o aumento que está tendo de destruição na Amazônia. Um outro dado que é muito importante considerar quando a gente fala na relação da União Europeia com o Mercosul é a distância, né? Então nós estamos aqui, diferente daquela tese que o David Ricardo lá na Inglaterra no passado produziu sobre os custos comparativos, né? A lei das vantagens comparativas, onde ele imaginava que Portugal deveria se especializar em vinho e a Inglaterra deveria se especializar em tecidos. Então, essa lógica de que cada país deveria se especializar naquilo que é mais barato, a gente precisa colocar nessa dimensão agora de distância e o quanto significa a gente trazer a soja para cá, mandar o leite para lá de novo, e o que isso implica em termos de gasto, inclusive de petróleo, que é algo que não se considerava no passado, quando se fazia essa conta das vantagens comparativas. Mas há uma esperança aqui da União Europeia, né, de 68 bilhões de euros na exportação. Algumas cidades, né, dias atrás eu estava em Stuttgart, a Ângela esteve lá, a gente fez um debate sobre isso, que é uma cidade que produz muito carro, né? Então há uma esperança muito grande do setor automobilístico, né, alemão, setor químico, setor de agrotóxicos, na exportação de produtos para regiões do Mercosul. Bom, eu tenho concluído que existe um problema muito sério nesse acordo. Ele já tem mais de 20 anos, inclusive está muito antigo, né? Não acompanhou os movimentos todos que nós produzimos desde aquele período, seja a questão climática, mas também todo o movimento que agora tem de apelo social, não é só a questão ambiental, também o apelo social. Nós consideramos os direitos humanos que estão envolvidos aqui. E o Brasil ratificou acordos dos direitos sociais, econômicos e culturais. Assim a Alemanha também. E tantos países assinaram esses documentos. Então, quando o comércio passa a ser uma forma de aumentar a destruição ambiental ou de violação dos direitos humanos, existe uma contradição com os outros acordos já assinados. Então a gente precisa considerar que os padrões sociais e ambientais dessa relação comercial da União Europeia com o Mercosul estão muito longe de serem assumidas pelos governos como uma pauta positiva, porque nós estamos aqui reproduzindo os problemas do passado e passamos a aumentar eles numa proporção nunca antes vista. Então, outra pergunta que é importante fazer nesse momento: será que governos como o governo brasileiro estariam se adaptando às grandes orientações da União Europeia em relação à mudança climática? Recentemente nós tivemos a manifestação em Madrid, que foi o acordo lá sobre a questão climática. Nós tivemos também a tentativa de saída do Acordo de Paris por parte do governo brasileiro. O governo alemão, por exemplo, tem argumentado que é melhor manter o governo brasileiro dentro de um acordo do que fora, porque aí seria possível fazer alguma pressão. Mas e qual pressão se está fazendo?
Ou qual pressão se faria? E será que seria possível, através de uma pressão, em função de um acordo, fazer com que um governo, de fato, cumpra os seus compromissos ambientais quando ele publicamente diz que não? Já disse isso várias vezes, inclusive, que não. E aí nós temos um problema sério também no próprio acordo. Não existe nenhuma forma de fazer cumprir. Quer dizer, se um governo não cumpre, não acontece nada. E isso seria essencial. Não que eu esteja aqui defendendo que esse acordo deveria ser melhorado. Eu acho que esse acordo não deveria nem ser ratificado. Essa é a minha posição. Mas se olharmos ele no detalhe, a gente percebe claramente que não existe nenhum mecanismo de aplicação viável para que governos mantenham as suas formas de produção adequadas àquele capítulo que tem lá, que é o capítulo sobre a sustentabilidade, que é muito bonito, né? Parece que está tudo lá dentro que se defende, mas o cumprimento disso, que infelizmente nós não temos, assim como a reforma agrária no Brasil, que desde 1988 está em lei, e antes disso também já estava, mas não teve progresso. Bom, para concluir então, esse acordo ele não é desejado politicamente, então eu ainda espero que ele não aconteça, porque se um governo, por exemplo, da União Europeia for contrário, a Áustria se manifestou contrário, existem outros países que estão discutindo isso, a Alemanha inclusive, sobre a sua posição enquanto Estado integrante do bloco. A desigualdade social, eu já dizia antes, ela vai aumentar, e também em relação ao que as pessoas vão receber, em especial nos empregos que isso gerar no continente latino-americano. Então é muito possível que a exportação de produtos industrializados da Europa para a América Latina venha a causar enormes prejuízos para a indústria brasileira, porque ela não consegue concorrer nem em tecnologia, nem de acesso ao crédito, como se consegue na Europa, e isso vai gerar também um grande desemprego no país. Maior informalização da economia que nós já temos. E com isso também menos impostos e menos possibilidade de investir em políticas sociais, que o governo, em algum momento, o governo brasileiro dizia que a exportação de soja permitia isso, né? Quer dizer, o déficit, o superávit da balança comercial era considerado importante para, por exemplo, financiar o Fome Zero, que era uma contradição, né? A gente poder utilizar os recursos do superávit primário agrícola, das exportações, para poder enviar alimentos para os agricultores que não estão mais em condições de produzir alimentos porque produzem muita soja. Já era uma contradição. Essa contradição possivelmente aumenta ainda mais porque nós poderemos ter uma maior desindustrialização dos países da América Latina em função desse acordo. Isso aqui eu falava antes já, isso aqui atinge diretamente a Amazônia, né? Poderia colocar aqui também a questão dos povos indígenas, que é fundamental nesse momento, mas também o desmatamento, que está diretamente relacionado à questão da Amazônia. Já falei também que o Mercosul produz e exporta basicamente recursos naturais, né? Eu acho que é essa a grande questão, inclusive a questão política. Se alguém me perguntar quando que iniciou toda essa grande crise política no Brasil, eu diria que foi no momento em que nós descobrimos o pré-sal. Eu tenho uma tese sobre isso, que o pré-sal produziu muito estrago político, porque se desejou esse recurso. No Brasil era para ser destinado para saúde, para educação. E claro que vocês sabem que o petróleo ele tem gerado guerras pelo mundo. Nós produzimos uma guerra que não foi bem como as guerras do Oriente Médio. Foi uma guerra um pouco diferente. Mas chegamos a esses resultados que temos hoje. Isso começou lá quando o Brasil apresenta para o mundo o quanto ele ainda tem de recursos naturais. Aquilo que ainda é possível transformar em lucro. Como poucos lugares do mundo, nós ainda temos tanto de terra e principalmente minérios, nós temos tanta riqueza natural que pode ainda ser transformada em lucro para as grandes empresas transnacionais que olharam para esse país e viram que era possível mudar a lógica que os governos atuavam, embora eles já estavam atuando em boa parte nessa direção, aprofundou isso. A produção de alimentos no próprio país reduziu, já vinha dizendo isso antes também com os dados, mas mais importante dizer também aqui que o Brasil passou a integrar o mapa da fome, estava fora do mapa da fome, era considerado um país que estava combatendo a fome, e agora passou a integrar de novo.
as consequências negativas, né? Eu falei aqui a questão ambiental, mas também a saúde, e que as monoculturas sempre vêm utilizando muito agrotóxico. Para resumir numa frase só, porque na Alemanha eu aprendi isso, a gente deveria conseguir sempre falar isso numa frase, ou em 3, né? Falei várias, mas poderia dizer que a União Europeia, ela importa a destruição ambiental do Brasil e ela exporta a violação aos direitos humanos daqui para lá. Então esse, para mim, é o resumo do acordo, e que é uma coisa bem concreta. Quando as pessoas me perguntam o que eu posso fazer, bom, politicamente a gente pode fazer isso nesse momento. A gente pode lutar para que esse acordo não seja ratificado. Não que isso resolva os problemas. Isso nos ajuda a fazer com que os problemas não fiquem maiores. É isso que nós temos nesse momento. Eu sei que eu já falei demais, vou fazer uma pequena propaganda aqui para quem quiser ter acesso aos meus dados aqui para me inscrever, pedir mais coisa depois, etc. Tem um canal no YouTube também, tem um site. Essa palestra, inclusive, aqui de hoje está sendo filmada, como todas as que nós fizemos, mas essa excepcionalmente em português. Agradeço a equipe de tradução, o convite de poder estar aqui com vocês nesse local que eu prezo tanto, não só pela cidade, mas também por esse instituto que tanto contribui pelo diálogo, pela integração com o Brasil. E agradecer aqui ao Instituto Raquel Carlson, que me acolheu desde dezembro, a estar lá com os pesquisadores lá, até metade de março, que me oportunizou poder estar aí fazendo mais um desses roteiros de viagem, falando bastante sobre Mercosul dessa vez, que nem é o meu tema principal, falando bastante também sobre a questão da Amazônia, que é bem distante, né? Eu moro no sul do Brasil, cidade onde a gente está agora é Chapecó, vocês devem ter ouvido a Chapecoense, né? A cidade de Chapecó tem a sede de uma nova universidade, que começamos a construir há 10 anos atrás. Então até o dia 15 de março estarei nesse centro aqui da Ludwig Maximilians Universität, que é a Universidade de Munique. E mais uma vez, obrigado. Espero ter ficado mais ou menos no tempo como um bom descendente de alemães. Obrigado. Não. Tá com a luz verde aqui. Não. Vou tentar falar na mesa, então. Agora sim, né? Bom, professor, muito obrigado. Eu acho que você trouxe muitos desassossegos para a gente. Então, por isso que eu gostaria de abrir, para que ninguém saia daqui completamente triste, compartilhar os seus desassossegos, as suas perguntas, para que a gente possa também, a partir de todo o conhecimento que você compartilhou conosco agora, e eu vou te fazer umas perguntas daqui a pouco também, porque você tem muitos exemplos concretos do que se pode fazer contrário a tudo isso aqui. E, inclusive, o nosso título da chamada, da palestra, tem a ver com quem carrega a responsabilidade em relação a tudo isso, né? Existem alternativas também, eu imagino, e você tem muitos exemplos para nos trazer, para compartilhar aqui, não só os problemas, né? Já há algumas soluções acontecendo, e há momentos de resistência, né? Por isso eu gostaria de convidar todas e todos a compartilhar seus próprios desassossegos para a gente pensar nessa discussão em conjunto. E também agradecer novamente, né? E agradecer, como você já agradeceu, as intérpretes. E aí, para cada pessoa que quiser fazer a sua intervenção, por favor, acender o microfone. Ou está todo mundo ainda engolindo tanta informação e o choque? Alguém gostaria? Fritz, por favor. Ja, lieber Antonio, vielen Dank für deinen Vortrag. Die Zahlen sind einem ja geradezu um die Ohren geflogen. Aber du hast ja im Grunde genommen aufgezeigt, dass die europäischen Verbraucher und die Leute, die in Europa Fleisch herstellen, im Grunde mitverantwortlich sind für die Abholzung des Regenwaldes, weil die Nachfrage nach Soja in Europa motiviert ja die Großgrundbesitzer in Brasilien, weiter Regenwald abzuholzen und die Sojaanbauflächen auszudehnen.
Das ist ja der Zusammenhang, den du schön aufgezeigt hast. Und du hast noch aufgezeigt, dass man davon ausgeht, dass 20% des Amazonas im Grunde schon abgeholzt sind und dass vielleicht sogar am Ende 40% der Abholzung zu befürchten ist. Jetzt habe ich gelesen, dass die Klimaforscher davon ausgehen, bei 25% Abholzung des Amazonas verliert der Amazonas seinen Charakter, seine Funktion als der Ort, an dem Regen entsteht, an dem Sauerstoff entsteht, weil der Amazonas sich gar nicht mehr als Regenwald regenerieren kann, sondern dann Steppe wird. Das heißt, 40% Abholzung wäre die Katastrophe für das Weltklima und für das lateinamerikanische Klima. Eu corro o risco de depois esquecer alguma, né? Mas eu já acho uma catástrofe que está acontecendo, né? Então, não sei como a gente chama uma catástrofe quando ela fica pior. É uma super catástrofe, é uma enorme catástrofe, é uma tragédia, não sei o que é pior. 25% é o limite. Dali para frente nós já nem chamamos mais de catástrofe, eu acho. Aí já é uma situação irreversível, né? Porque eu aprendi esse bonito conceito do Katastrophenhilfe, né? A gente pode ainda ajudar numa catástrofe. Depois de 25% não há o que ajudar. 40% é impossível fazer qualquer coisa. Então, quando a gente diz assim, que bom, né? Que os adolescentes estão fazendo o movimento do Fridays for Future, que existe toda essa esperança nessa geração, né? Mas se a nossa geração não evitar que o desmatamento chegue a 25%, e falta só 5%, não adianta muito a gente esperar para a próxima geração fazer alguma coisa, porque eles não terão como mudar mais. E isso atinge qualquer agricultor no Brasil, na América Latina, isso vai atingir todo mundo. Então, quando a gente fala em termos de catástrofe, eu diria que a catástrofe já está em curso há muitos anos. E nós estamos fazendo de conta que ela não existe. Ou pelo menos os governos estão fazendo de conta que isso não existe. Eu acho um absurdo, né? Que desde 1972, numa conferência da ONU em Estocolmo, se inventou o conceito de sustentabilidade. Desde 1972 o mundo ficou cada vez menos sustentável. Então, quanto mais nós falamos em sustentabilidade, quanto mais nós discutimos esses temas, parece que nós esperamos que só porque nós discutimos isso vai mudar. Então os governos discutiram mais, é verdade. Muita gente discutiu mais. Mas a destruição também aumentou mais. E no mesmo período. E isso é o mais triste. Então, nós vemos uma esperança por um lado e uma grande desesperança do outro. Porque para quem vive no Brasil e sabe que essa tragédia ambiental ela vem de muito tempo. Por exemplo, eu, em 1993, eu trabalhava como técnico agrícola e fazia o contrário do que eu faço hoje, né? Eu orientava os agricultores a utilizar mais químicos, mais agrotóxicos, adubos químicos, etc. Em 2009, né? Quando a gente olha assim, isso são poucos anos em relação ao que o Brasil já teve. Em 2009, nós tínhamos uma grande esperança, porque havia um governo, né, que a gente dizia que combateu a fome. E eu fui no Comitê de Direitos Humanos, que é o direito social, cultural e econômico, lá em Genebra, denunciar o governo Lula, em 2009. De lá para cá, de 2009 para frente, vocês vão ver o quanto isso piorou. E quem disse são os povos indígenas. A política indígena, a política ambiental brasileira, ela é catastrófica, apesar da conquista da legislação. Em 1988 nós tivemos tantos avanços. E aí, a Conferência Rio 92.
E nós esperávamos mais avanços. E tivemos na legislação. Mas o cumprimento da legislação, não. Que é o que muitas vezes funciona no Brasil. A gente coloca na lei e daí a gente se acalma. E deixa de construir a sua aplicação. A tua pergunta é muito mais dramática. Eu não sei quem carrega a responsabilidade. Em primeiro lugar, né? A gente, quando estuda economia política, ou estuda sociologia política, ou estuda filosofia política, a gente acha que a primeira responsabilidade é dos governos, né? A gente passa para o governo a responsabilidade. Inclusive esperando que o governo tome as decisões adequadas. Mas quem elege os governos? Então, nós temos uma responsabilidade quando elegemos também. E quando nós elegemos governos sabendo que eles vão destruir o meio ambiente, então a minha responsabilidade está junto, né? Não quer dizer que com isso, por exemplo, na Alemanha, a gente não esteja com o mesmo problema, né? Nós podemos, inclusive, contribuir, né, para que a destruição ambiental aumente no momento em que nós achamos que a responsabilidade é só dos governos. Então existe uma responsabilidade de cada consumidor também. Mas não é só o consumidor que vai conseguir resolver o problema. Porque o consumidor vai poder optar entre aquilo que é oferecido. E aquilo que se oferece é política agrária. Então, eu diria que tem que mudar a política agrária europeia aqui. Tem que fazer uma reforma agrária nessa política de subsídios que premia quem tem mais hectares. E tem que colocar o subsídio para aquele que protege o meio ambiente. Então, essa é a grande questão que aqui exige uma responsabilidade política de cada cidadão, também dos governos. Bom, no Brasil nós não estamos assim com essa bola toda para falar que os nossos governos e as eleições, elas são assim o grande espaço da mudança social nesse momento. A gente poderia dizer, inclusive, que estamos desacreditando nisso no Brasil. As pessoas estão desacreditando na política há muito tempo. E aí a gente tem uma responsabilidade também muito maior da sociedade civil quando a gente imagina assim, por exemplo, qual é a responsabilidade de um produtor rural ou de um proprietário de milhões de hectares? Ele tem uma responsabilidade. Se vocês olharem agora, poderia indicar o link depois, nós temos aí a lista dos 10 maiores desmatadores do Brasil. Vocês querem a resposta? É uma boa resposta. Quem tem maior responsabilidade? Nós temos hoje lá, pública, a relação dos 10 maiores responsáveis. A maioria são empresas. E aí nós temos uma outra coisa muito dramática, né? A gente tem uma relação das empresas alemãs com isso. Você não pode deixar de dizer isso. E eu diria, a gente tem uma coisa mais séria nesse momento para discutir. O governo brasileiro recebeu 81 milhões de euros, segundo o site do governo brasileiro, é a fonte do governo brasileiro, do Ministério de Desenvolvimento Econômico, que a gente chama aqui de BMZ, né? Então o governo alemão está colocando 81 milhões para o governo brasileiro para que aplique isso em questões ambientais e desenvolvimento local. A gente precisa ver o quanto disso de fato vai ser implementado. É um controle também aqui sobre essa responsabilidade. E de cada empresa, né? Eu quero aqui assim valorizar muito o trabalho que esses grupos de solidariedade que o Brasil tem feito. Eu sou um dos que quando vem para a Alemanha sempre descobre que é aqui que a gente se informa mais como brasileiro sobre o Brasil do que no próprio Brasil. Porque as relações de solidariedade que se construíram nessas décadas colocaram assim, informações muito claras, muito precisas sobre as relações que se estabeleceu entre o desenvolvimento dos países. Então é importante, quando a gente pergunta, né, quem tem essa responsabilidade, todos nós temos, mas mais importante que isso, para finalizar, os próprios pesquisadores têm uma responsabilidade enorme. Para o que eu estou falando aqui hoje, tem uma responsabilidade enorme. Eu estou, inclusive, utilizando a gravação. Porque o que falarem sobre o que eu vou falar hoje tem impacto sobre a forma como o governo hoje vê os cientistas, os artistas, todos os que se posicionam com informações sobre a situação do Brasil. Então nós já estamos numa outra esfera, né, da responsabilidade, que é inclusive conseguir tornar público o que está acontecendo, porque isso não é desejado.
Isso confronta interesses. E interesses, inclusive, da economia alemã, que está muito bem instalada lá. Então, quando eu falo sobre isso aqui, por exemplo, hoje. Por favor. Ich möchte direkt Bezug nehmen auf das, was Sie zuletzt gesagt haben. Ich habe hier einen Artikel aus der Zeit vom 5. Dezember und da steht Überschrift Schwachköpfe. So beschimpft Brasiliens rechtsextremer Präsident Bolsonaro die Studenten. Er sieht die Universität als Hort der Linken und bestraft sie mit rigidem Sparkurs. Also meine Frage, wie sieht es aus im Bildungswesen? Da sind Sie ja auch direkt betroffen. Wie weit ist die Wissenschaftsfreiheit gefährdet durch diese Regierung? A primeira fala simbólica sobre isso é quando o governo assume a sua posição, dizendo que não é um governo que está aí para construir, é um governo que está aí para destruir. Devem ter visto todo o documentário da Phoenix agora nos últimos dias sobre isso, inclusive com esse título, né? O Destruidor. O que significa destruir? Nós tivemos nos últimos 12 anos, bem nos últimos 12, né? Nós tivemos um avanço no Brasil em relação à educação. Nós tivemos aumentos significativos do acesso à educação superior, por exemplo. As estimativas mais otimistas que o governo tinha com o ano 2020, que é esse ano agora, era chegar a 20% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Com isso, nós empataríamos com o Paraguai, por exemplo. Se olhar para o Chile ou para a Argentina, nós estamos muito distantes disso. Na universidade onde eu estou, onde nós construímos essa universidade, nós invertemos, inclusive, o fator escola pública, que ali 90% dos estudantes são de escola pública. Esse é o único caso no Brasil. A legislação estabeleceu, com o tempo, né, que fossem no mínimo 50%, porque no Brasil havia essa disparidade do estudante mais rico, né, que tinha mais condições de pagar uma escola básica privada para se preparar e disputar as vagas nas universidades federais. Então nós tivemos essa inversão, né? Nós tivemos agora, se olharem, as universidades federais com uma maioria de estudantes que delas precisam mesmo, que são estudantes que entraram com a política de cotas. Nós somos a universidade com o maior número de indígenas no sul do Brasil. Então, melhorou muito nesse tempo. Agora se está tentando desconstruir isso. Isso não impacta apenas aquelas pessoas que estão estudando. Impacta, evidentemente, também aquelas pessoas que estão lecionando e que estão pesquisando. Então, há um corte de recursos enorme, que já vem de muitos anos também, é importante dizer isso. Desde 2015 nós tivemos esses cortes já. Então, o último tempo do governo de Dilma Rousseff também já teve cortes. E isso se aprofundou com a tal de medida provisória, que se transformou em PEC 55, que fez a desvinculação das receitas da União. Antes, o que estava previsto para investimento na educação e na saúde precisava estar proporcionalmente sendo aumentado se aumentavam as receitas. Em 2015 começaram a diminuir as receitas. E depois, com a PEC 55, se desvinculou. Quer dizer que mesmo se aumentarem as receitas, não adianta, porque não há mais um caráter impositivo sobre a distribuição orçamentária, priorizando saúde e educação. E isso levou agora a uma situação mais nova ainda, que é a tentativa de privatização do conhecimento. Existem programas, como por exemplo o programa Futurice, que tenta colocar a universidade sendo financiada pelas empresas. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Aqui vocês chamam isso de Drittmittelgelder, né? Então, esses recursos das empresas que aumentam em relação ao investimento público afeta também o caráter da ciência em si. Porque o pesquisador passa a ser obrigado a pesquisar no interesse da empresa. Eu digo que isso já não é mais bem ciência, né? Porque a ciência ela precisa ser
livre desse tipo de imposição de receber ou não o recurso de acordo com o resultado que produz, né? Os meus resultados, por exemplo, geralmente são negativos, né? Se olhar do ponto de vista de quem gostaria de produzir agrotóxicos ou transgênicos, né? Os meus resultados não geram aí muito interesse, obviamente. Então, a pesquisa crítica, ela passa a ser diminuída, mas não só a pesquisa crítica, também os pesquisadores críticos passam a ter dificuldade. E dificuldade agora também já no nível da expressão, né? Existem pesquisadores que quando estão no exterior, como eu estou fazendo agora, eles passam a ter problemas de acesso à pesquisa, mas não só de acesso à pesquisa, né? Existem outras formas de intimidação muito mais fortes que se precisa esperar num contexto desse. Então nós estamos de fato vivendo essa situação, uma situação dramática, né? Eu não vou dizer não catastrófica agora, como os povos indígenas, isso é catastrófico, mas do ponto de vista dos avanços que se teve recentemente, muito problemática. Outras perguntas, por favor. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da relação das empresas alemãs com o agronegócio, se cabe aqui, por favor. Bom, você sabe que a Bayer comprou a Monsanto, né? Eu não sei como é que se chama agora, é Baysanto? É um nome novo que vai ter que se dar, porque até então a Monsanto era vista assim como a encarnação do mal, né? Aliás, é vista como a marca mais odiada, né? Mesmo nas redes sociais. E a Bayer provavelmente herdou isso também, né? Não só a dívida da Monsanto, que teve muita dívida, né? Mas também herdou o problema da imagem da marca. Então, por isso eu imagino que vai mudar a marca, porque isso é uma forma muito tradicional das empresas químicas fazerem com o tempo a mudança das suas marcas. Mas a Monsanto desenvolveu tecnologia transgênica que domina a maior parte das sementes. Então é possível, através da Monsanto, controlar o que se produz. Por exemplo, na soja brasileira. 43% da soja brasileira que estava sendo pesquisada com recurso público passou a ser transgênica, resistente a glifosato lá. Isso foi ainda no governo Lula, foi com o ministro Roberto Rodrigues que se mudou a lógica da pesquisa na Embrapa. E essas sementes de soja passaram para a Monsanto. Dá para dizer agora que são então da Bayer. Quer dizer, a Bayer, comprando a Monsanto, adquiriu a propriedade da maioria das sementes que estão envolvidas nas grandes monoculturas, né? Então ela tem uma responsabilidade desde o início já. Então a primeira empresa número 1, né, que eu diria assim, tem a ver com o agronegócio no Brasil, é a Bayer, nesse momento. Existem muitas outras, a gente poderia falar todo o processo de importação, de transformação dos produtos aqui, mas eu queria destacar também toda a indústria de máquinas, onde o Brasil exporta soja e compra máquinas, na relação do Mercosul, por exemplo. Então tem todo o setor metalomecânico, que fatura muito no Brasil, com a expansão do agronegócio. Mas também já antes disso, né? Se a gente puder dizer também algo sobre os minérios, né? De onde é que vem o minério de ferro para se produzir o aço aqui? Então, historicamente, tem essa relação com o Brasil. Então, desde os minérios para transformar em máquinas, para depois chegar na terceira fase, que a gente chama da modernização capitalista da agricultura, que é a semente, foi um longo percurso, né? No meio disso teve toda a questão dos agrotóxicos, sim. E agora o investimento em sementes e, quem sabe, a digitalização, que até é a próxima grande esperança que está sendo aí colocada do futuro da agricultura para o mundo. Então, possivelmente, grandes empresas alemãs estejam investindo também já nisso. E, claro, não é só um investimento sobre um produto, né? É um investimento na forma como se produz esse produto. E que a tecnologia acaba assumindo a maior parte da renda que se gera num produto. Então, o agricultor, por exemplo, no Brasil, quando ele produz um alimento, se ele depende desse pacote tecnológico, a maior parte dos custos que ele tem, com adubo, com semente, com máquina, com crédito, e agora, quem sabe, com robô, com drones, não sei, tudo vai vir, ele passa a ter a maior parte da sua
produção, do seu trabalho, para pagar o que ele investiu. Eu chamo isso de uma combinação de refeudalização, porque no passado, no feudalismo, se pagava sobre as taxas, né? Agora se paga sobre a semente, que era algo que os agricultores sempre puderam reproduzir. Então, ao pagar uma taxa sobre a semente, pagar os royalties, pagar as patentes, que é outra coisa interessante, né? Estou lá em Munique, onde tem lá o patente, né, onde se registra as patentes também, a forma de privatização do conhecimento. Então, você controla o que vai ser produzido desde a sua gênese, desde a sua origem, desde a semente até o produto final. E isso cada vez menos empresas, né, que se concentraram no setor alimentício. Não é só aqui nos mercados que isso se estabeleceu, né? Em 4 grandes redes de supermercados que na Alemanha dominam 85% dos alimentos, né? Que se reuniram agora com o governo alemão essa semana. Mas também na questão dos insumos tecnológicos, que é a grande base do agronegócio nesse momento, né? O agronegócio é um achado, né? Porque é um conceito novo, que alguns acham que é moderno, para uma coisa bem feudal, né? Ou então anterior ao feudalismo até, porque tem trabalho escravo, né? Essa relação feudal, que eu chamo de neofeudalização da agricultura combinada num contexto de industrialização, é o que caracteriza o agronegócio brasileiro. É um setor altamente dependente, altamente destrutivo e que não produz comida, produz commodities, né? Que é um produto padronizado, que em qualquer lugar do mundo vai ter o mesmo preço, na Bolsa de Chicago, por exemplo, você negocia isso. Então há uma combinação, né, do capital financeiro, dos investidores, né? Por exemplo, o Banco do Brasil investe em agronegócio, né? Você tem uma conta lá. Né? Eu não tenho nada a ver com a agricultura, mas as pessoas passam a investir no agronegócio só porque tem conta no Banco do Brasil, né? Então é o setor financeiro, é o setor do latifúndio, que nós já conhecemos, que é o mais atrasado, né, nas relações ambientais, de trabalho e sociais, e combina isso com o terceiro grande setor, que são essas empresas que monopolizam os sistemas agroalimentares, desde os insumos até o produto final. E nisso a Alemanha está bem forte. Vamos cadastrar quase todas elas, né? Ou até tem um outro dado interessante, parece que tem uma organização dos médicos aqui, né, que está... A FIAN tem uma campanha, né, sobre isso, né? Importante dizer isso, né? Quer dizer, os aposentados, os médicos, quando se aposentam, eles passam a ter o seu dinheiro da aposentadoria resultado de um investimento em ações que está lá no Brasil destruindo a natureza, né? Então, passa a ter a vinculação do setor financeiro também com o setor previdenciário. Então, são esses fundos de investimento, não são só empresas. Às vezes são os próprios cidadãos que acham que não tem nada a ver com isso, né? Eles dizem assim, só botou o dinheiro lá para ganhar mais dinheiro, né? Não tem nenhuma responsabilidade. Tem sim, né? E esses fundos de investimento também acabaram sendo um grande ator da destruição ambiental do Brasil. Até tinha trazido cópias aqui, se vocês, não sei se tinha suficiente, mas justamente sobre isso que o professor está mencionando aqui, né, da financialização do agronegócio, que chega aqui também por esses meios, né, fundos de pensão de médicos, né, daqui da Alemanha. Eu sei que sua energia já deve estar acabando, não sei. Não. E as perguntas, se vocês tiverem mais questionamentos. Sim. Lá, por favor. Eu tenho uma pergunta em relação à responsabilidade de cada um de nós e das reformas que está a dizer que são pagas, ou o pagamento das reformas que tem a ver indiretamente também com essas destruições. E eu sei que há bancos, como por exemplo a KLS Bank, a Ökobank, etc., que têm cuidado, ou dizem ter cuidado, em investir o dinheiro, em não investir o dinheiro em empresas e ações, projetos desse tipo. Nós podemos ter confiança nesse tipo de promessas
da parte desses bancos? O que é que acha? Eu estive lá na GLS Bank em Bochum na semana passada. Retrasada, desculpa, as semanas voam agora. Semana retrasada. Fiquei muito impressionado com o trabalho. E fiquei impressionado também com a Sparda Bank de Munique, que é uma organização cooperativa que só tem contas de pessoas físicas e não empresas. E também da Oikocredit. Eu já conhecia outras experiências pelo mundo, mas parece que na Holanda, inclusive, é mais forte esse tipo de organização. No Brasil, nós temos uma experiência lá em Chapecó, que é a Cressol, que é a cooperativa de crédito dos agricultores, e que nós estamos tentando agora juntar. No momento em que essas poucas experiências de resistência, que aqui tem um nome mais bonito sobre isso, nós no Brasil chamamos de economia solidária, que eu já acho bem bonito o nome, mas aqui se chama Gemeinwohl-Ökonomie, né? Economia do bem comum. Eu acho mais bonito, inclusive, né? Porque a solidariedade já está dentro do cooperativismo, mas essa economia do bem comum, que é para isso que a economia devia ser, né? Que a origem da palavra economia é casa, né? A casa comum, para usar uma expressão do Papa aqui, né? Cuidado com a casa comum. E a ecologia e a economia, então, deveriam se juntar nisso, né? Então, eu vejo como uma grande esperança isso. Inclusive, eu diria que uma coisa assim, bem utópica agora. Eu sou conhecido muito como pessimista nessas horas que eu falo sobre o Brasil. Mas eu diria que tem duas grandes esperanças do Brasil nesse momento. Que é a agroecologia. Eu tive em Bonn essa semana o governo lançando o seu apoio à agroecologia para o ano 2030, né? 20% se produção agroecológica, e só pelo fato de utilizar a agroecologia finalmente, né, que é um conceito importante, que no Brasil a gente tem muita experiência, na América Latina tem muita experiência, e a outra é a economia solidária, então, que aqui se chama economia do bem comum. Se a gente conseguir juntar força nesse momento, e aí o Paul Singer era uma grande referência, infelizmente já falecido, um austríaco que esteve lá no Brasil, com status praticamente de ministro, né, da economia solidária, nós temos aí a grande reação do setor mais marginalizado. Lá onde estão os mais excluídos, nós temos essa esperança, que é algo que no Brasil eu carrego há muito tempo, né? Se você vai, por exemplo, tomar um café da manhã com os mais pobres, você vai ficar mais feliz do que quando você está com aquelas pessoas que podiam ter muito mais a oferecer, né? Mas aí tem a questão toda, né? Da ideologia também, né, metida no meio disso, porque a utopia dos mais marginalizados é poder compartilhar. Então, essa ideia da economia solidária, para mim, é tão forte que eu diria que é a única opção de economia para o mundo futuro. Quer dizer, ou a economia será solidária e a produção de alimentos será agroecológica ou não será. Nós não temos mais como discutir se eu sou a favor ou contra. A minha grande discussão não é mais se eu sou a favor ou contra a agroecologia ou a economia solidária. A minha grande questão é quem vai controlar isso. Quem vai controlar a agroecologia, por exemplo? É a Bayer que investiu nisso como setor de inovação? Já reconheceu isso? A economia solidária vai ser a Raiffeisenbank, que no início era essa ideia também, mas com o tempo descaracterizou e não é mais tudo isso. E quais que são as formas de economia que nós teremos no futuro? Para mim é isso. E a GLS Bank em Bochum, para mim, é assim um exemplo a ser divulgado, porque resistiu esse tempo todo e continua entendendo que com microcrédito, com apoio a projetos que fazem sentido, né, a gente pode construir uma outra relação com o dinheiro, que é a coisa mais perigosa que tem no capitalismo, né? A gente acha que o dinheiro tem poder, mas tem tanto poder que ele tem poder sobre a gente também. Mas a gente pode fazer do mercado, que é uma construção social, das trocas, e inclusive da moeda, uma transformação. Eu acredito muito nisso. Tenho assim a esperança de que isso seja a economia do futuro. E espero que a gente possa juntar forças também com as experiências brasileiras na relação com a GLS Bank e com as outras que estão surgindo. A senhora estava inscrita? Por favor.
Okay. Es ist sehr viel die Rede von Klimawandel, von Dürre und so weiter. Wir sind hier in Heidelberg in einer Stadt, da ist spielen die Biowissenschaften eine große Rolle. Es gibt viele, die hier auch arbeiten in der Forschung. Gentechnik ist für viele da was ganz Normales und Alltag. Jetzt ist für mich die Frage, die Gentechnik wird ja auch als Hoffnung, also die grüne Gentechnik als Hoffnung gesehen, mehr Menschen zu ernähren. Und Sie haben aber eben erzählt von der Abhängigkeit der Bauern, dass die Bauern von so vielen Dingen abhängig sind, von den Maschinen, vom Saatgut. Und jetzt kommt noch die Gentechnik dazu. Vielleicht können Sie noch kurz was zu dem Thema sagen. Danke. Eu gostaria de falar também sobre a nova transgenia, mas aí é outra palestra, né? Porque parece que na Alemanha existe uma contradição linguística, né? Eles estão dizendo que os transgênicos não são transgênicos. Como não? Né? É isso? O método CRISPR-Cas, que é alterar a estrutura do DNA da própria planta, não mais cruzando ela com outra espécie, isso não seria transgênico. Bom, o conceito de transgênico, de fato, é um problema, porque ele foi sendo construído a partir de uma ideia de cruzamento entre espécies que na natureza não se cruzam. Muito bem. Então, se eu pegar e cruzar milho com milho, não seria transgênico, certo? Mas o que está em discussão mesmo é organismo geneticamente modificado, que na Alemanha se chama de Gentechnik, né? Essa tecnologia genética de alterar a sequência do DNA, isso foi regulamentado em legislação. Nós temos aí o Europäischen Gerichtshof, o tribunal, a Corte Europeia definiu CRISPR-Cas como sendo transgênica. Então, já é um problema linguístico, mas para além do problema linguístico, a tentativa de dizer que os mesmos argumentos que se combateu aqui há décadas, de que nós não deveríamos alterar a natureza, que demorou milhões de anos para ter essa sequência genética, simplesmente porque nós desejamos efeitos diferentes. E aí existem os efeitos indesejados. Sempre vai ter. Que nem na farmácia, né? Na Alemanha achei bonita essa frase, né? Wirkung hat immer eine Nebenwirkung, né? Um efeito desejado sempre vai ter efeitos colaterais. Isso não foi superado. Eu vejo que aqui há pessoas nesse país, inclusive políticos, que foram decisivos para que não se aprovasse a transgenia como se conheceu ela até hoje, e agora estão achando que essa transgenia nova não seria transgenia. E eu sei que isso é um problema para aqueles que achavam que o grande problema era apenas entre as espécies. Para quem já tinha a crítica à técnica em si, e não só o seu uso, vai continuar dizendo as mesmas coisas. Então nós temos os mesmos problemas de antes. E qual é o grande problema? O problema da humanidade é achar que a natureza vai se adaptar ao seu conhecimento sobre a natureza. A natureza reage diferente. Quer dizer, nós precisamos entender mais da natureza e fazer com que o nosso conhecimento seja mais próximo daquilo que a natureza é, ao invés de tentar mudar a natureza porque a nossa teoria sobre a natureza deseja alguma coisa dela diferente do que ela é. Quer dizer, isso me parece uma coisa tão antiga, né? O Goethe dizia há muito tempo atrás que a natureza não entende de brincadeira. Ela sempre reage. E é isso que está acontecendo na transgenia. E são reações que nós não conseguimos controlar mais. Diferente da agroquímica, onde nós podemos, por exemplo, deixar o solo por um tempo se recuperando, a gente chama de desintoxicação ou descontaminação, na transgenia é o inverso. Quanto mais nós deixarmos na natureza, ela reproduzindo isso que nós construímos como efeito, nós corremos o risco de eliminar as espécies, e é o que está acontecendo, as melhores espécies,
Porque elas são contaminadas pelas piores espécies, que são aquelas que nós achamos que estão programadas. Mas elas podem ser programadas para 1000 anos daqui para frente. Mas não para agora. Nós não podemos programar uma planta simplesmente de acordo com o clima que nós quisermos. Então, esse é um grande mito, é uma grande crença. E, infelizmente, os cientistas trabalham com mitos, com crenças. Quando a ciência surgiu para superar o mito. A filosofia surgiu para superar o mito. E a ciência superou a crença. Então, a crença na transgenia que continua com os mesmos argumentos. Por exemplo, combate à fome. O que um biólogo molecular estudou sobre fome? Me digam. E esse é o problema. Nós especializamos tanto o conhecimento que qualquer pessoa que tenha o seu título sobre um conhecimento numa área está dando opinião sobre áreas que nem estudou. E uma das áreas que a maioria dos cientistas que desenvolvem transgênicos não estudou é fome. Nunca passou fome, nunca viveu isso e não estudou isso. Mas diz o tempo inteiro que tem que ter transgênicos por causa da fome, que é um problema que ele não conhece. Pega a teoria do Malthus ainda, por exemplo, que já foi superada há muito tempo. Que era a ideia de que a humanidade cresce ilimitadamente. Não, a humanidade não está crescendo ilimitadamente. Na Europa nós temos decréscimo populacional já. E no Brasil nós sabemos, inclusive, quando vai começar isso. Bom, e por outro lado, no tempo do Malthus não se produzia tanto assim. Agora se produziu demais. Mas tanto que daria para alimentar todos os que já existem e muito mais. Mas 820 milhões passam fome. Porque é um problema de distribuição. Ou porque 1/3 do pão que o alemão produz vai fora. Não é isso? Então o problema da fome não é um problema de produção. Pelo contrário, é esse jeito de produzir que produz fome. E aí, ao não compreender o problema da fome e continuar usando isso como argumento, que não é um argumento científico. Porque não são as pessoas que estudaram sobre fome que estão desenvolvendo transgênicos. Quem está desenvolvendo transgênicos são as pessoas que estão recebendo recursos das empresas que querem usar esses produtos para combater a fome. E a gente sabe que essas empresas, inclusive, têm uma responsabilidade sobre a fome. E aí é dramático. Então, como é que eu vou esperar uma solução de quem está provocando o problema? Então, essa é a inversão completa. Bom, gostaria muito mais de falar sobre transgênicos, aí sim é meu tema, né? Bem Mercosul. Ou Amazônia. Por favor. Hier funktioniert, wenn Sie möchten. Oder versuchen Sie das? Ja. Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin aus Taiwan. Vor 50 Jahren habe ich einen Freund, einen Nachbarn. Er ist auch mit Traum nach Brasilien ausgewandert. Und ich habe danach von seinem Verwandten gehört, dass er Selbstmord verübt hat in Brasilien. Traurig. Ne? Meine Frage ist, als der ehemalige Präsident Lula an der Macht war, warum hat er keine Politik der Umverteilung der Agrargrundfläche getrieben? Warum? Und noch eine Frage, diese Großgrundbesitzer nur 1%, die besitzen 46% der Grundfläche. Sind sie alle Brasilianer oder auch Ausländer? Das mit den Ausländern in Brasília, né? Esse já é um problema quando a gente fala quem é estrangeiro no Brasil. Eu nasci numa família que achava que os estrangeiros eram os brasileiros. Né? E como é que se explica isso? Aí quando você diz, o cara é um brasileiro, né? Porque o outro é alemão, italiano, polonês. Mas esse ali é brasileiro. Quem é o brasileiro? Então já é um problema dizer quem é brasileiro, mas eu vou para mais objetivamente para a pergunta. Nós temos uma boa parte de investimentos externos
nessas empresas de agronegócio, que aqui inclusive a FIAN está fazendo essa campanha. Então, uma boa parte do capital do agronegócio não é brasileiro. Está claro. Sobre o governo Lula, imaginar que um governo foi eleito tendo 17% de apoio no parlamento. Isso não seria possível na Alemanha, né? E isso o governo Lula teve, depois só piorou. Para chegar até o governo Dilma, que teve um parlamento que tirou ela do poder com um argumento que hoje já não existe mais, porque aquilo que se acusava ela não é mais crime, né? As pedaladas fiscais, que a gente chamava, né? Então o governo Lula assumiu com 17% de apoio no parlamento. Isso é importante que se diga. E o que o governo Lula tentou fazer? Tentou fazer um acordo com o assim chamado capital nacional, que eu não sei onde ele está mesmo, que aí voltamos com essa questão estrangeira. O quanto do capital brasileiro é nacional mesmo? Essa é uma discussão no governo Itamar Franco, né? Se dizia que ele era o representante do capital nacional e tal. Bom, mas o quanto desse capital é nacional mesmo, eu tenho minha dúvida. De qualquer forma, essa aliança com o capital nacional significou uma possibilidade de governabilidade. Tá? Só que aí aconteceram coisas assim incríveis. Por exemplo, na campanha de 2000, o próprio Lula dizia que a coisa mais burra que um governo no Brasil pode fazer é liberar a soja transgênica. Em 2004 foi no governo dele que foi aprovado. Mas não foi ele que aprovou. Aí se constituiu uma comissão de cientistas. Nessa comissão de cientistas eu passei a atuar 6 anos. Onde de 27 cientistas, o máximo que nós tínhamos de possibilidade de votar contra era 7. Então estava dado desde o início o placar. A nossa presença lá era para legitimar, era como dizer, mas vejam, tem cientistas que pensam diferente também. Veja só, aí se aprova assim. A questão da reforma agrária é mais delicada ainda, né? Porque veja só, se eu faço um acordo nacional, e os latifundiários do Brasil têm muito poder político, agora mais ainda, que são os assim chamados da bancada ruralista, que também são tão fortes porque os pequenos agricultores votam, né? Neles, não é só porque eles são tantos. Eles não seriam eleitos se não fossem os pequenos votarem neles também. Então isso existe na Alemanha também, por exemplo. Sempre a pergunta que eu faço. Por que aqui os grandes proprietários são tão fortes? Porque os pequenos proprietários votam nesses proprietários de terra fortes. Mas é interessante a gente olhar do ponto de vista da negociação. Eu imagino uma coisa assim. O governo Lula vai negociar com os latifundiários. Então, tá. Eles querem transgênicos? Tá. Nós não queremos, né? Ele disse em 2000, não queremos. Mas tá bem, tem que fazer acordo, né? Então nós vamos fazer a liberação dos transgênicos. Por outro lado, nós temos que fazer a reforma agrária prevista em lei, que eles não querem. Para mim, acordo é isso, né? Ou não? O que o governo Lula conseguiu fazer foi aprovar os transgênicos e não cumprir a reforma agrária. Para quê? Para continuar no governo. Essa forma de fazer política deu no que deu agora. E é a falência desse acordo nacional que a Carta aos Brasileiros representou. E eu não estou dizendo que o Lula fez algo assim errado, o problema é o que ele fez. Eu lembro o que ele dizia em 2000. Eu ainda estava no Brasil, 1 ano antes de vir para cá. Ele dizia assim, adianta nós concorrer pela 4ª vez com o melhor programa e não ser eleito? Então vamos abrir mão do programa e vamos ser eleito. Quem seria contra isso? Foi eleito. E abriu mão do programa. Então isso não é um problema só do Brasil, né? Isso é um problema inclusive da democracia. Porque eu estava acostumado com o governo do Rio Grande do Sul que tinha democracia participativa. Então, e também nunca teve maioria de deputados. E dali surgiu o Fórum Social Mundial, toda essa ideia. Então, ao invés de negociar com uma maioria no Congresso que é contra, eu posso também mobilizar a sociedade civil para que a sociedade civil pressione, assim como ontem aqui pressionaram em Thüringen. Lembram o que aconteceu ontem, né? E o que aconteceu hoje? E por que aconteceu hoje? Porque teve pressão. Então, quando você faz a pressão,
A maioria do parlamento pode mudar. Mas isso não foi feito nesses governos. E eu vou dizer uma coisa mais dramática agora. Esses 4 anos, 4 governos, 2 de Lula e mais 1,5 de Dilma, não foi bem 1,5, porque os primeiros 2 nem conseguiu governar, né? Vamos dizer 3 governos, então. Eles despolitizaram a população. Essa tese, para mim, é muito dramática. As pessoas melhoraram de vida, mas politicamente nós tivemos uma despolitização. E isso nós temos que entender agora. Porque senão nós não vamos entender por que o brasileiro elegeu o governo que tem agora. Nós tivemos uma boa parte dos eleitores do Lula votando nesse governo agora. Isso é curioso. Então, isso tem a ver com despolitização. E no momento em que o governo reduz a sua ação política à negociação com os parlamentares e com os grandes blocos do poder tradicional, ele não construiu o poder popular, que a gente chama assim, que seria a sociedade civil organizada. Agora a sociedade civil organizada está sendo reprimida. Agora ficou pior ainda. Ficou mais difícil ainda. Mas para ver que esse problema já é antigo. E a reforma agrária é importante dizer. Existe um movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Existem vários movimentos sem terra, mas esse é o mais organizado. E esse teve uma leitura política adequada nesses anos todos. Imaginem o que é o movimento que está diante de todo esse processo, que tem lideranças assassinadas, que passa a ser criminalizado. Ele contribuiu na construção das políticas de reforma agrária na medida do que foi possível. Inclusive indo para dentro do governo. E agora, nós estamos vivendo o oposto desse processo, que foi avanço. Mas vejam só, mesmo com todo o avanço que esses 12 anos de governos construíram em relação à política da agricultura familiar, nunca os pequenos agricultores receberam tanto crédito, tanto apoio, de comprar 30% para as escolas, da merenda escolar. Mesmo assim, esse período desses 12 anos foi um dos períodos de maior exclusão dos agricultores. Foi um dos períodos em que mais gente ficou sem terra. Um dos períodos de maior êxodo rural. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que essas políticas não foram importantes. Pelo contrário, sem essas políticas seria pior ainda. E agora nós não temos mais esse ministério, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós não temos mais essas políticas. Então agora nós podemos contar com um nível de exclusão social no campo muito maior. E não só da exclusão, também dos conflitos em torno da terra. Que é aquele poceiro que está aí na 4ª, 5ª geração da família, produzindo alimentos e que passa a ser despejado, porque houve uma decisão judicial de desapropriação. Isso acontece com os povos indígenas, isso acontece com os quilombolas. Então esse é o problema das pessoas que não têm título de terra. E isso é o grande drama agora da reforma agrária, porque a reforma agrária é o contrário que está acontecendo no Brasil. Nós estamos voltando a concentrar a terra por uma ação do Estado. E antes a ação do Estado era pequena, não o suficiente. É assim que eu tenho avaliado esses governos. Sie reden nur von der brasilianischen Regierung, aber ich Sie meinen auch international Beziehungen, internationale Beziehungen in Bezug auf Handel und so. Was meinen Sie über die Haltung oder die Einmischung oder ob es Einmischung amerikanischer Regierung gibt in Bezug auf Brasilien? Essa é outra grande palestra que dá para fazer aqui hoje. Não é de hoje, né? Todos os golpes militares na América Latina tiveram relação, sim, com interesses de outros países. Um em especial, né? Que foi citado agora. Esses governos, de todos eles, quem sabe nós nunca tivemos um assim tão próximo como agora, em que os dois países tiveram governos tão parecidos. E que dizem isso, inclusive. Então, quem sabe nós estamos vivendo agora o período, como o próprio presidente dos Estados Unidos disse,
do maior apoio ao governo brasileiro ao governo dos Estados Unidos. Mas chega a ser tão ridículo, e eu digo ridículo, que as pessoas que se dizem patriotas no Brasil são as pessoas que defendem a bandeira dos Estados Unidos, né? Ou não? Essa é a inversão de valores nesse momento. Quer dizer, privatizar empresas brasileiras para empresas do Estado de um outro país significa ser patriota. Chegamos a esse nível. Então nós começamos a ter assim os primeiros passos da volta, né, daquilo que nós já conhecíamos nos períodos da ditadura militar brasileira, em que nós tivemos as decisões, em boa parte também nas políticas externas, né, muito afinadas com os interesses do mundo, não é só um país. Vocês imaginem também a China, né? A Rússia, a Alemanha. Eu não acho que foi assim por acaso que a ministra da Agricultura do Brasil foi convidada para abrir a Semana Verde em Berlim. Então, a gente gosta de falar dos Estados Unidos, mas vamos falar do governo aqui então. O que o governo aqui está fazendo nesse momento? O governo aqui está apoiando ou não o atual governo brasileiro? Na minha avaliação, sim. Inclusive com recursos. Não estou dizendo que tem que boicotar. Estou dizendo qual é a posição estratégica em relação ao que está acontecendo no Brasil. Tem sido de apoio? Vamos dizer assim, de estar sendo conivente? Sim. Está sendo. E quem sabe tem um interesse muito claro nisso. A maioria das empresas alemãs instaladas no Brasil avaliaram como muito positivo esse primeiro ano do governo no Brasil. E essa é uma dupla moral. Porque aqui se defende padrões, estándares. Eu vi o discurso da Siemens ontem lá em Munique, né? O discurso que o empresário da Siemens fez aqui tem nada a ver com a forma como a Siemens age no Brasil. E assim tem sido essa dupla moral, infelizmente. Unterstützen chinesische Regierung, eu peço, por favor, por razão também do trabalho das nossas intérpretes, porque já estão há 2 horas aí, pelo tempo também que o professor nos disponibilizou. A gente pode seguir com a discussão afora, quem ainda tiver tempo. Então, novamente, para a gente encerrar, muito obrigado. E acho que a gente recebeu aqui uma grande aula, uma visão holística de todas as questões apresentadas, que também nos incomoda, e nesse momento eu acho que só há incômodos no Brasil, e a gente sabe que é muito importante nesses momentos também toda a solidariedade internacional, e todo denunciar isso fora é uma das estratégias principais que as organizações têm feito, e tudo que está sendo desconstruído, destruído, né, em relação à educação pública no Brasil. A UFFS segue sendo ainda uma grande resistência aí no sul do Brasil, mas isso vai se espalhando pelo país. Então eu convido novamente todas as pessoas aqui também a visitarem esse trabalho, para aprofundar inclusive numa questão, né, dessa transição agroecológica. Acho que fica aí uma grande provocação para a gente pensar também nessas alternativas, e vocês têm um grande trabalho sendo realizado lá. Então, muito obrigado novamente às nossas intérpretes, que aí, né, com muita força nessas 2 horas, muito obrigado. A paciência e a participação de todas vocês e todos vocês. E em nome também da FEAIN, né, obrigado a Silvia por também ter organizado muito bem esse evento, e a casa que vocês cederam para a gente aí, né? Então, boa noite para todo mundo e, novamente, obrigado, e siga firme aí nessa sua viagem aqui pela Alemanha também, denunciando todas essas questões e o trabalho no Brasil. Muito obrigado a todo mundo. Boa noite.